Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar 20 curiosidades fascinantes sobre a inteligência artificial que você provavelmente não sabia. Preparem-se para se surpreender com o quão presente a IA já está em nossas vidas. Desde os aplicativos que usamos até os carros que dirigimos, ou que dirigem por nós. Vamos mergulhar fundo nesse universo, explorando desde as suas origens, com a criação do termo inteligência artificial, até as suas aplicações mais modernas, como carros autônomos e assistentes virtuais. Ao longo do caminho, vamos desvendar alguns mitos, discutir os desafios éticos e, claro, dar uma olhada no que o futuro nos reserva. Você está pronto? Então vamos lá. Você já se perguntou de onde veio o termo inteligência artificial? Parece coisa de filme de ficção científica, certo? Mas acredite ou não, o termo foi cunhado em 1956, bem no comecinho da era da computação. Foi durante uma conferência de especialistas em Dartmouth, nos Estados Unidos, que o cientista da computação, John McCarthy, propôs o nome inteligência artificial para descrever a ideia de criar máquinas capazes de pensar como humanos. E assim, a jornada da IA começou. Em 1956, não só o termo inteligência artificial nasceu, como também vimos a criação do primeiro programa de IA funcional, o Logic Theorist, desenvolvido por Allen Newell, Herbert A. Simon e J. C. Shaw. O Logic Theorist era capaz de provar teoremas matemáticos de forma autônoma. Imagine só, uma máquina que conseguia raciocinar logicamente como um matemático. Foi um marco na história da IA, abrindo caminho para o desenvolvimento de programas cada vez mais complexos e sofisticados. Você pode não perceber, mas a IA já está totalmente integrada ao nosso dia a dia. Sabe quando você pesquisa algo no Google e ele te mostra resultados super relevantes? Isso é IA em ação, e não para por aí. As recomendações personalizadas que você recebe na Netflix, os filtros de spam que mantêm sua caixa de entrada organizada, os chatbots que te ajudam com o suporte ao cliente, tudo isso é possível graças à inteligência artificial. Incrível, não é? Capítulo 4. IA e saúde. Uma revolução na medicina. A IA está revolucionando a medicina de maneiras incríveis. Algoritmos de IA podem analisar imagens médicas, como radiografias e ressonâncias magnéticas, com uma precisão impressionante, ajudando os médicos a detectar doenças em estágios iniciais. Além disso, a IA está sendo usada no desenvolvimento de novos medicamentos, na criação de próteses inteligentes e até mesmo em cirurgias robóticas. As possibilidades são infinitas e prometem um futuro da saúde mais preciso, eficaz e personalizado. Capítulo 5. IA e transporte. Aperte os cintos, o futuro é autônomo. Prepare-se para se despedir dos motoristas. A IA está impulsionando a era dos carros autônomos, que prometem revolucionar a maneira como nos locomovemos. Imagine só, carros que dirigem sozinhos, sem a necessidade de um motorista humano. Mas não é só isso. A IA também está sendo usada para otimizar o tráfego em tempo real, reduzir congestionamentos e tornar o transporte público mais eficiente e seguro. O futuro da mobilidade já está aqui. Capítulo 6. IA e entretenimento. Uma nova dimensão de diversão. A IA já está mudando a maneira como nos divertimos. Nos videogames, por exemplo, a IA é usada para criar personagens não jogáveis mais inteligentes e desafiadores, proporcionando uma experiência de jogo muito mais imersiva. E que tal filmes e séries com efeitos especiais de tirar o fôlego, criados com a ajuda da IA? A IA está levando a indústria do entretenimento para um novo patamar, com experiências cada vez mais realistas e envolventes.
Em um mundo cada vez mais conectado, a segurança online é fundamental. É aí que a IA entra em cena, atuando como um verdadeiro guardião digital. Sistemas de segurança inteligentes usam IA para detectar atividades suspeitas, prevenir fraudes e proteger nossos dados confidenciais. Câmeras de vigilância com reconhecimento facial, sistemas de detecção de intrusão e firewalls inteligentes são apenas alguns exemplos de como a IA está tornando o mundo digital um lugar mais seguro. Imagine um sistema de ensino que se adapta ao ritmo de aprendizado de cada aluno, oferecendo um currículo personalizado e feedback instantâneo. Essa é a promessa da IA na educação. Plataformas de ensino online já utilizam a IA para identificar as dificuldades de cada aluno, recomendar conteúdos específicos e até mesmo criar planos de estudo personalizados. A IA tem o potencial de democratizar o acesso à educação de qualidade para todos. A IA está se tornando uma aliada poderosa na luta pela preservação do nosso planeta. Sensores inteligentes, combinados com algoritmos de IA, podem monitorar o desmatamento, a poluição do ar e da água em tempo real, ajudando a combater crimes ambientais e a proteger ecossistemas frágeis. A IA também está sendo usada para otimizar o consumo de energia em edifícios e cidades inteligentes, reduzir o desperdício de recursos e promover práticas agrícolas mais sustentáveis. O mundo das finanças é extremamente dinâmico e complexo, mas a IA está ajudando a tornar as coisas um pouco mais fáceis. Algoritmos de IA podem analisar grandes volumes de dados financeiros em tempo real, identificar tendências de mercado e auxiliar investidores na tomada de decisões mais inteligentes. A IA também está sendo usada para prevenir fraudes financeiras, avaliar riscos de crédito e automatizar tarefas repetitivas, liberando os profissionais para se concentrarem em atividades mais estratégicas. Quando falamos de IA, é impossível não pensar em robôs. A IA é o cérebro por trás da robótica, permitindo que máquinas realizem tarefas complexas de forma autônoma. Robôs industriais já são usados em larga escala em fábricas e linhas de produção, aumentando a eficiência e a precisão. Mas a robótica vai muito além das fábricas, robôs cirúrgicos, robôs de exploração espacial, robôs domésticos. À medida que a IA se torna mais poderosa e presente em nossas vidas, surgem importantes questões éticas. Quem é responsável quando uma máquina toma uma decisão errada? Como garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade? A ética na IA é um campo em constante debate, que exige a atenção de cientistas, governantes e da sociedade como um todo. É fundamental garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma responsável e ética, sempre com o objetivo de promover o bem-estar humano. É inegável que a IA irá transformar o mercado de trabalho como o conhecemos. Enquanto algumas profissões podem ser automatizadas, outras novas irão surgir, exigindo habilidades específicas relacionadas à IA. A chave para o futuro do trabalho reside na adaptação e na requalificação profissional. É preciso investir em educação e treinamento para preparar a força de trabalho para os desafios e as oportunidades da era da IA. A criatividade não é mais um domínio exclusivo dos humanos. A IA está explorando o mundo das artes e da cultura de maneiras surpreendentes. Já existem programas de IA capazes de compor músicas, escrever poemas, pintar quadros e até mesmo criar roteiros de filmes. Embora a IA ainda não tenha a capacidade de replicar a complexidade da criatividade humana, ela pode servir como uma ferramenta poderosa para artistas e criadores, expandindo os limites da imaginação.
A IA está derrubando barreiras linguísticas e facilitando a comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Serviços de tradução automática, como o Google Tradutor, utilizam IA para traduzir textos e falas em tempo real, com uma precisão cada vez maior. A IA também está sendo usada no desenvolvimento de assistentes virtuais, como a Siri e a Alexa, que podem interagir conosco por meio da voz, respondendo perguntas, executando tarefas e controlando dispositivos inteligentes em nossas casas. IA e privacidade, em busca do equilíbrio. A IA depende de dados para funcionar, e isso levanta preocupações legítimas sobre a privacidade. Como garantir que nossos dados sejam coletados e utilizados de forma ética e responsável? A resposta está na criação de leis e regulamentações claras que protejam a privacidade dos usuários, sem impedir o avanço da IA. É preciso encontrar um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção dos direitos individuais. IA e pesquisa científica, acelerando descobertas. A IA está se tornando uma ferramenta indispensável para a pesquisa científica. Na área da saúde, por exemplo, a IA está sendo usada para analisar dados genéticos, identificar potenciais alvos para novos medicamentos e desenvolver tratamentos personalizados para doenças complexas. A IA também está acelerando descobertas em áreas como astronomia, física, química e muitas outras, ajudando os cientistas a desvendar os mistérios do universo e a encontrar soluções para os grandes desafios da humanidade. Capítulo 18. IA e jogos. Subindo de nível. A IA está levando os videogames para um novo patamar. Os jogos estão cada vez mais realistas, desafiadores e imersivos, graças ao uso da IA. Personagens não jogáveis, ou NPCs, controlados por IA, são capazes de aprender com as ações dos jogadores, tomar decisões estratégicas e oferecer um nível de desafio sem precedentes. A IA também está sendo usada para criar mundos virtuais, vastos e detalhados, proporcionando uma experiência de jogo ainda mais imersiva. Capítulo 19. IA e reconhecimento de voz. Olá, Siri. Como está o tempo hoje? Já conversou com a Siri, a Alexa ou o Google Assistente hoje? Esses assistentes virtuais são exemplos incríveis de como a IA está mudando a forma como interagimos com a tecnologia. O reconhecimento de voz, impulsionado pela IA, permite que conversemos com nossos dispositivos de forma natural, como se estivéssemos falando com uma pessoa real. Os assistentes virtuais podem responder perguntas, fazer ligações, tocar música, controlar dispositivos inteligentes em nossas casas e muito mais. Capítulo 20. O futuro da IA. Um universo de possibilidades. O futuro da IA é promissor e desafiador ao mesmo tempo. À medida que a IA evolui, podemos esperar avanços em áreas como robótica, medicina, transporte, energia e muito mais. A IA tem o potencial de solucionar problemas complexos, melhorar a qualidade de vida das pessoas e criar um futuro mais sustentável. No entanto, também é fundamental estarmos conscientes dos desafios éticos e sociais relacionados à IA, trabalhando juntos para garantir que essa poderosa ferramenta seja utilizada para o bem da humanidade. E aí, gostou dessas curiosidades sobre a inteligência artificial? Espero que este vídeo tenha te dado uma nova perspectiva sobre o papel da IA em nossas vidas e sobre o seu potencial para moldar o futuro. A IA já está mudando o mundo de maneiras incríveis e a sua jornada apenas começou. Fique ligado no canal para mais conteúdos sobre tecnologia, inovação e o futuro que nos aguarda. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.